Se você quer descobrir quais hábitos têm as pessoas que são organizadas e se você já pode se considerar uma delas, assiste esse vídeo até o final, porque hoje eu vou te mostrar os 6 hábitos que as pessoas organizadas têm em comum. Olá, eu sou a Tayane Siveri e sejam bem-vindas de volta a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu já sei que se você está assistindo esse vídeo aqui em específico, é porque você está tentando ser uma pessoa mais organizada, mais produtiva e quem sabe até uma pessoa que está tentando ganhar mais dinheiro. E é para isso que eu estou aqui compartilhando detalhadamente o que eu tenho estudado, o que eu tenho feito e o que eu tenho testado para conseguir ter essas características e tirar todas as minhas metas, todos os meus planos do papel. Sem enrolação, então, vamos direto para o primeiro hábito. O primeiro hábito que essas pessoas têm em comum são que elas não subestimam de jeito nenhum o poder das coisas pequenas. E eu vou dar alguns exemplos de coisas pequenas do dia a dia que essas pessoas costumam ter o hábito de fazer. Elas arrumam a própria cama antes mesmo de sair de casa, mantêm a casa organizada, tem sempre aquela comida preparada no freezer para suprir a necessidade dos dias corridos. E elas também valorizam até aquelas pequenas pausas que tem entre uma tarefa e outra, aquelas pausas para descansar, para beber uma água. Essas pessoas valorizam, sabem o poder que tem as coisas pequenas do dia a dia. Essas pessoas valorizam essas pequenas coisas porque elas sabem exatamente o impacto que elas têm no curto, médio e longo prazo com base nos objetivos e no todo, na vida toda delas. E é exatamente o contrário que as pessoas que não são organizadas fazem. Elas pouco se importam se vai ter comida fresquinha congelada na geladeira ou se elas vão comprar algo prático e fácil na padaria, passar no McDonald's ou no Burger King para comer aquela comida bem rápida no carro mesmo. Elas não possuem prazer e não sabem a importância que é arrumar a cama, porque no final do dia elas vão deitar mesmo. Para que arrumar, né? Para que pensar no pequeno, sendo que eu posso remediar depois? No final das contas, as pessoas organizadas sabem o quanto essas coisas pequenas somam e potencializa a rotina delas. O segundo hábito que essas pessoas costumam ter em comum são que elas são autorresponsáveis. Normalmente, pessoas bem-sucedidas assumem para si a postura de que são responsáveis pela própria vida e também pelo que fazem com as oportunidades que aparecem no decorrer dos dias. Elas sabem o que estão fazendo na internet. Essas pessoas também sabem o que fazer quando percebem que aquela rodinha que ela tá sentada de amigas só tá saindo fofoca, coisa que não é produtiva, coisa que não vai agregar pro nosso interior como pessoa. Essas pessoas também sabem o que fazer quando acontece aquele encontro despretensioso com o chefe no momento de pausa pro café. Ela tem intenção, ela sabe que ela é autorresponsável e que as atitudes que ela precisa ter no decorrer da vida depende dela. E esse é um poderoso hábito para identificar o que é bom ou não para sua rotina, colocando intenção nas coisas que elas querem fazer. Já o terceiro hábito é que essas pessoas, elas têm ciência do que precisa ser feito em determinado momento. Elas normalmente são fãs da organização. Normalmente essas pessoas são fãs da ordem. Elas conhecem as necessidades que permeiam o ambiente no qual elas estão inseridas. Elas sabem as necessidades, o que precisa ser feito quando ela está em casa, o que precisa ser feito no momento que ela senta no computador, no celular, ou até mesmo ela sabe qual é o lugarzinho dela, o que ela precisa fazer no serviço, numa reunião de família. Ela sabe o que cabe para ela, independente do lugar que ela esteja. Esse é um hábito muito interessante porque normalmente as pessoas que têm esse hábito, e não necessariamente uma pessoa organizada vai ter todos esses, ou vai ter um, ou vai ter outro, mas normalmente elas têm isso em comum. São pessoas que usam do controle que possuem na mão para pesquisar, para entender, para agregar conhecimento, agregar valor. São pessoas que têm uma característica dominadora, só que dominadora para um lado bom. Elas não usam e abusam do poder que têm. Elas usam exatamente o poder que têm para aquilo que precisa do toque delas, que
precisa da função delas. São pessoas que gostam da ordem e não necessariamente de uma casa organizada, mas da ordem como um todo, porque a ordem traz à tona o melhor da gente. Quando você é inserida num ambiente organizado, você encontra aquilo que você procura. Quando você sabe que dentro daquela sala está pessoas que eram para estar ali, você sabe o tipo de assunto que você pode abordar. Então, as pessoas que gostam da ordem, ela quer ter ordem, quer que a ordem esteja inserida em qualquer dos ambientes que ela possa estar. Então, seja numa sala de reunião, ela quer um ambiente organizado, seja em assuntos organizados, ordenados. Isso traz clareza à nossa mente. As pessoas que têm a característica de ser organizada, elas têm muito do hábito número 4. São pessoas que instintivamente não desprezam a autodisciplina. São pessoas que criam a regra e cumprem a regra. Parece até meio óbvio falando assim, né? Mas o óbvio também precisa ser dito. Essas pessoas dificilmente perdem tempo com coisas propositais. Ela sabe que se ela precisa pegar o celular dela para redigir um e-mail, para responder um WhatsApp que é estritamente profissional ou objetivo, ela sabe que qualquer notificação que descer aqui a tela não vai atrapalhar ela. Ela sabe também que a hora que ela pegar esse celular aqui na mão para distrair, para consumir um conteúdo divertido, descer o feed ali do Instagram, o feed do TikTok, ela sabe que ela vai usar o tempo dela para isso. Então ela não perde tempo facilmente, mas ela gasta o tempo dela com objetividade. Ela cria a regra, ela cumpre a regra. Ela tem a meta para cumprir, ela cumpre a meta. É basicamente isso. São pessoas disciplinadas, que têm facilidade ou desenvolve o hábito de cumprir aquilo que foi proposto. O quinto hábito, ele é bem interessante. Isso é com base no que eu analiso, no que eu estudo, no que eu pesquiso e com base nas pessoas que eu tenho à minha volta que são organizadas. É um hábito que eu reparei que essas pessoas que gostam da ordem, elas costumam ser otimistas, porque elas conseguem enxergar, mesmo num ato de procrastinação qualquer, que todo mundo tem, todo mundo pode ter, elas conseguem enxergar o otimismo, porque ela sabe que ela vai conseguir realizar mesmo procrastinando. Ela é otimista, mesmo se ela tá numa reunião e a reunião saiu do controle e ela tinha um horário após, ela sabe que ela vai executar, que ela vai conseguir remediar aquela situação. Uma pessoa otimista, que gosta da ordem, ela não fica frustrada quando o filho ficou doente, ela vai ter que deixar tudo para trás. Não, ela é otimista, ela sabe que mesmo ela tendo situações fora do controle da ordem, ela vai conseguir realizar mediante o possível com base nas prioridades. Para essas pessoas, mesmo tendo uma agenda cheia, uma situação fora do controle, algo como imprevisto, essas pessoas elas não perdem o tempo dela gastando energia mental, energia física com a negatividade. São pessoas que tendem a ser positivas, mesmo em frente a situações que a maioria das pessoas reagiriam de forma contrária. E por último, um hábito que eu acho que é essencial para que nós nos tornemos pessoas organizadas é o hábito de aproveitar as oportunidades. Esse hábito aqui, ele é fundamental. Isso é questão de vida, tá? Isso daí, a gente não nasce sabendo todos esses hábitos. São hábitos pontuais que eu fui reparando e que se você quiser implementar, caso você não tenha um deles, você precisa se autoconhecer, aprender mais sobre você e adaptar esse hábito à sua realidade. Essas pessoas costumam aproveitar as oportunidades que aparecem. Oportunidades de emprego, oportunidades de networking, oportunidade de aprender e colocar à prova todo o aprendizado que ela está tentando adquirir no decorrer da vida. As pessoas que aproveitam oportunidades querem sempre agilizar as coisas, nunca tentam deixar o mínimo possível para depois. Eu, por exemplo, gosto muito desse hábito e tenho tentado colocar ele na minha rotina em diversas situações.
De domingo, por exemplo, tem mulheres que do domingo não mexem uma gotinha em casa. E eu era assim. Só que eu comecei a me adaptar, a aproveitar as oportunidades. Eu uso muito do meu final de semana para passar o tempo de qualidade com meu esposo. E aí, se ele tá fazendo uma tarefa para ele, se ele tá no celular, mexendo, consumindo algum conteúdo, estudando, eu otimizo o meu horário e vou lá e tento agilizar uma tarefa de casa que vai fazer com que sobre tempo durante a semana. E aí, sobrando tempo durante a semana, eu posso escolher usar para descansar, para estudar, para ler um livro de um conteúdo que eu quero, que eu tô esperando, ou até mesmo para trabalhar, para agilizar mais tempo ainda, entendeu? Esse hábito em si, ele se dá porque provavelmente essas pessoas, elas têm consciência da preciosidade que é o tempo na mão delas. E elas sabem o quanto é determinante fazer um bom uso desse tempo. Eu trouxe esse vídeo com o intuito de te mostrar, então, 6 hábitos que eu analisei e que eu estudo muito, sei que pessoas que são organizadas têm em comum. E eu trouxe esse vídeo para tentar te ajudar. Se você identificou 1, 2 características dessas em você, que você queira ter mais dessas, entendeu? E se você se considera uma pessoa organizada, eu vou te pedir para deixar aqui embaixo características do seu dia a dia, da sua personalidade, hábitos seus que te tornaram uma pessoa organizada, que te tornam cada vez mais uma pessoa atenta no recurso do tempo, no recurso da organização, da disciplina. Deixa aqui embaixo, eu te convido a isso, porque dessa forma a gente consegue mostrar para mais pessoas mais hábitos ainda e encorajar elas a tentarem ser organizadas. E me conta aqui, se você tem algum hábito desse, deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber. Eu já falei por exemplo, que eu tenho. Quero muito saber qual é que você tem, se tá nesse vídeo, se não tá, porque pode vir aí a ajudar mais pessoas. Aproveitando que eu já tô te pedindo isso, quero te pedir para você deixar o seu like. Deixa o like aqui nesse vídeo, comenta pra mim tudo que você achou, se você achou que existem mais, existem menos, se você quer melhorar, não quer, ativa o sininho de notificação pra você não perder nenhum vídeo e também vou te pedir pra você se inscrever no canal, tá bom? Eu fico te aguardando aqui então no próximo vídeo.